Eu botei aqui, lá no Classroom, eu botei aqui logo ali no iniciozinho, tá? Botei esse programa geral, e acrescentei essa página daqui, que é um provedor que elabora mapas mentais, né? Que vai servir para a gente ver o que a gente fez, né? A gente está estudando aqui os componentes da composição. A gente já viu aqui o ponto e as linhas, a gente vai fazer uma revisada rápida aqui disso hoje. Mas essa lista serve ali de fio da meada, né? De sumário ali, de roteiro, para vocês pensarem as suas composições, né? E vai ser útil, sobretudo no final, quando eu pedir o trabalho final, que vai para elencar, né? A ideia plástica do quadro está sempre ligada a uma dessas questões. Então, você tem lá uma composição, você pode verificar ali o que foi pensado. O link está lá, tá? Vocês têm acesso, e aqui tem essas extensõezinhas aqui. Eu botei alguns elementos gráficos para lembrar, né? Interferência do peso das formas, aí a gente vai ver isso hoje e tal. E aqui na parte inicial, até que não está completo, não, eu comecei a montar mais daqui do claro escuro mesmo. Mas independência das linhas, aí tem a imagem gráfica, né, que facilita a memorização do tema, né, da questão. Então dá para abrir, né, tem os textos principais ali do assunto e tal, desse claro escuro, por exemplo, né, a gente vai ver hoje, né, representação e composição, interferência no peso das formas, independência em relação às linhas, que essa composição pode ser em áreas ou em manchas, e as ações compositivas podem criar ritmos ou dinâmicas. A gente vai ver isso hoje, tá? Essa parte aqui do claro escuro. E então, quando vocês fizeram a composição, dá para pensar o que eu fiz com ponto, o que eu fiz com as linhas, usei a direção compositiva, usei força de campo, a dinâmica interna da linha é uma questão relevante ali alimenta, pode ajudar a alimentar o quadro e tal. Então, é um mapa mental interessante assim, para seguir, sobretudo no trabalho final ou qualquer composição que vocês estejam fazendo, dá para começar a refletir mais profundamente do que está sendo construído na medida em que você tem um roteiro aqui de pontos, de pontos que são elaborados na composição, né? Tá, eu trouxe para cá, para a nossa apresentação, esse elenco, tá? E a gente vai dar uma revisada agora, nesse primeiro momento. Enquanto o pessoal está chegando, a gente dá uma revisada aqui geral no que a gente viu, né? Então, por exemplo, ponto, proporção, isso a gente já viu aqui, né? O ponto marca uma localização ali, que tem uma distância para cá e uma distância para lá, né? É número, é localização, né? Mas esses pontos podem criar ritmos, tá? Eu posso marcar um ponto aqui, um ponto ali, criar um ritmo, né? E esse ponto, evidente, não é um ponto geométrico, pode ser uma cabeça, pode ser qualquer coisa, ou uma tensão de cor, ou um embate entre o preto e branco, uma tensão de claro escuro, né? E isso cria ritmos ali que são pontos de estabilidade no campo visual. Se eu começo a botar vários, eu acabo dissolvendo isso e neutralizando esse espaço ali, formando um padrão que acaba que funciona como um contexto ali meio vazio de ações compositivas, mas cheio de elementos visuais, né? Então, seria o ritmo, né? Eu posso criar ritmos com esses pontos de estabilidade, e na medida que eu os espalho, eu monto ali uma espécie de um padrão. Depois a gente viu direção compositiva, né? Direção compositiva é aquela propriedade, né? Você tem a forma que a linha tende a continuar, né? Isso não é visto como duas linhas, essa de cá, né? Não é vista como duas, e sim como uma linha que passou atrás do retângulo, ou você tem uma linha assim, né? A gente não vê isso como duas linhas, mas como uma linha que falhou. São a propriedade, né? Muito utilizada, por sinal, na linguagem da pintura, né? De utilizar as direções compositivas, isso a gente já viu. Vimos força de campo também, que tem uma linha qualquer, ela tende a ir para frente, né, que é a propriedade da direção compositiva, mas eu tenho essas forças aqui que atuam na linha
criando forças visuais ocultas, né, dentro do campo plástico. Isso a gente já viu, estou fazendo uma revisão rápida aqui, e vemos a dinâmica interna também, né? A dinâmica interna da linha diz respeito eu tenho a linha ali, uma linha assim, ela escorrega, o olhar passeia sobre ela, e uma linha mais quebrada retém mais o olhar. Então, isso diz respeito a uma dinâmica interna da própria linha, né? Essas três propriedades aqui podem ser utilizadas tanto nas linhas de contorno quanto na linha de conjunto, né? Nesses dois aqui podem, a linha de contorno, é evidente, está ligada a essa questão que a gente estava vendo, e a linha de conjunto também, né? Eu posso ter uma direção compositiva assim, montada por uma linha de conjunto que oculta aquela direção compositiva, e aqui eu tenho uma ligeira força de campo para cá também, do próprio conjunto das linhas, então são propriedades que funcionam, essas três propriedades da linha, né, funcionam tanto nas linhas de contorno quanto nas linhas de conjunto. Isso é o que a gente viu até agora, e agora nós vamos ver essa parte aqui do claro-escuro. A primeira questão relevante aqui, e é sempre bom começar por ela, é essa questão representação versus composição, tá? Porque vocês tendem a entender o claro-escuro, quando a gente fala de claro-escuro, vocês tendem a entender isso como ligado à questão da representação, o claro-escuro como um elemento de dar volume, de sentir a forma em três dimensões, sobretudo quem trabalha com figura humana, né? Acabam compreendendo como um modo de representação e esquecem que ela é, simultaneamente, composição. Ao mesmo tempo que você está criando um volume ali, aquilo tem uma forma, tem uma configuração e cria ritmos ali dentro da composição do quadro, né? E o melhor exemplo disso, eu ainda acho que essas duas gravuras aqui, essa primeira daqui é a do Rembrandt, tá? E essa gravura aqui é do Crispim, que foi encontrada no ateliê do Rembrandt, tá? O Rembrandt tinha um ateliê de gravura, né? Na época não tinha fotografia, então as reproduções, quando tinha alguma coisa a ser reproduzida, era muito comum haverem ateliês, nos ateliês dos artistas haviam, às vezes, ateliês de gravura também, que propicia ele uma reprodução mais ampla, né? A repetição ali de formas. Ele tinha, inclusive, uma equipe grande trabalhando com ele e tal. E essa gravura foi encontrada no ateliê do Rembrandt, então provavelmente ele se inspirou nessa pose aqui para elaborar essa gravura dele, né? Agora, aqui no Crispim, tá, a gente sente que esse claro-escuro aqui utilizado está mais ligado ao próprio objeto, está mais ligado ela funciona mais como um elemento de representação do que composição. É claro que eu tenho aqui um escuro que faz uma forma para cá, mas, por exemplo, aqui cria uma direção que ele se relaciona com a mão, mas essa direção aqui é o paninho ali, né? Está intimamente relacionado à representação do objeto. Então, para que ele botou esse escuro lá em cima, né? As coisas estão aparecendo, são elaboradas mais no sentido da representação do que da composição. E se a gente olhar para a gravura do Rembrandt, a gente vê que também tem o claro-escuro sendo utilizado como um componente de representação, mas, além disso, ele está pensando ali o que o claro-escuro está fazendo em termos de composição, né? Vamos puxar aqui um pouquinho mais amplo. Ora, primeiro de cara a gente vê esse grande triângulo ali, né? Que está sendo montado ali como composição principal, só que ele não fecha esse ângulo aqui reto desse triângulo, não. Ele abre com essa faixa de luz, é como se aquela quina ali fosse quebrada e deixando a luz entrar ali para dentro, né? Fazendo esse movimento aqui, né? Tanto que aqui nesse braço, o escuro que ele coloca é mais levinho, né? Enquanto ali em cima ele carrega com mais intensidade. Então ele já criou aqui uma grande composição, uma grande forma, e a quebrou ali, começou a alimentar essa composição. Muito provavelmente essa entrada aqui da luz dialoga com esse escuro aqui, com essa sombra projetada que atravessa, passa por cima da forma, né?
e passa por cima da forma para se ligar com aqueles escuros lá do outro lado, né? Ora, a sombra projetada ainda é um componente de representação, mas se a gente pegar esse lado todo aqui, a gente começa a ver, por exemplo, esse braço aqui, ele detona, ele escurece tanto aqui o contexto que aquilo não passa a ter tanta importância. Então, o claro-escuro de representação dessa perna, daquele braço, acaba sendo minimizado em prol de um movimento. Na verdade, esse escuro quer escorregar ali, passa por trás ali da cabeça, isolando a cabeça do tronco, né? E para se ligar ali com aquela forma ali atrás, né? Uma forma que tem, inclusive, uma configuração parecida com a área de luz, né? Aqui eu tenho uma forma da área de luz e ali dos escuros que são muito similares, né? E as duas dialogam com a pose, né? Forçando, né? O olhar a fazer essa dinâmica aqui, esse movimento, né? Que dialoga ali com a estrutura do objeto. Então, você vê que a gente percebe logo, né, que não é só um claro-escuro. É claro que aqui, sei lá, no pé, que de repente ele joga aquela sombrinha ali, está ligado, a sombra projetada também, ali está ligado ao objeto, né? Mas no todo, a gente vê essas ênfases que ele vai dando, são muito focadas em articular ali o jogo de claro-escuro no sentido de estabelecer um ritmo, estabelecer uma ação compositiva que, evidentemente, dialoga com a pose, mas não está ali simplesmente sendo utilizada como um objeto de representação, né? Basta comparar, né, um com o outro que a gente percebe logo o pensamento mais ativo em relação ao que ele está fazendo ali com claro escuro, no caso do Rembrandt, do que no caso do Crispim, né? Bom, com isso a gente viu aqui essa questão, né, da representação e da composição e como, na realidade, acontece ali com o claro escuro, essa simultaneidade para quem trabalha com a representação, né? Se for um pintor abstrato, está pensando só o claro escuro enquanto representação mesmo. Mas no caso dos pintores que trabalham com objetos, né, representam alguma coisa, o claro-escuro está ali meio que funcionando, a princípio, como um objeto de representação, mas o ideal é que você encontre ali, pense ele também como um elemento de composição, que ele vai criar ritmos ali em cima. Tá? Agora vamos ver aqui esse outro ponto, né, que é a interferência no peso das formas. É uma característica indicada pelo Klee, tá? Também porque o Klee é sempre bom porque ele faz essas sínteses, esses resumos, né? E ele vai indicar que a propriedade principal do claro-escuro é a interferência no peso das formas, né? A gente pode até voltar ali na nossa gravura, né? Ora, para ver aqui, por exemplo, né? Interferência no peso das formas, né? Ora, esse pedaço aqui do braço foi para o espaço, essa perna aqui, que faz um ritmo assim, também foi para o espaço. Ele diminuiu o peso daquele elemento visual, daquela parte, e destacou aqui, né, onde tem um contraste maior de claro-escuro. Então, o Rembrandt era mestre do claro-escuro, né, então ele vai explorar bastante isso. Essa mão aqui, por exemplo, ela se identifica com a luz do fundo, então também não tem muito peso visual nem de um lado e nem de outro, porque ela se mistura ali com aquela área ali da perna, né? Então a interferência, isso está ligado ali a essa questão que o Klee está indicando, que é a interferência no peso das formas, que a gente vai ver agora. Está lá na teoria das cores, né? No capítulo da teoria das cores do Klee, que a gente já viu lá, que o Klee vai dizer que a linha é primeiro proporção, proporção, né? Que a gente viu que não é só isso, tem direção compositiva, força de campo, tem outras implicações, mas ele faz essas sínteses, né? E a gente vai ver também que o claro-escuro também acontece isso, ele vai indicar um componente principal, que é essa interferência no peso das formas, mas a gente vai complementar isso um pouquinho. Ele começa falando da linha, né? E aí continua aqui nessa parte. De outra índole são as tonalidades e valores de claro-escuro, ou seja, o grande número de gradações entre o branco e o preto, né? Esse segundo elemento se relaciona a problemas de peso. Tal grau apresenta uma energia branca, concentrada ou difusa. É a indicação principal, né? Problemas de peso, né?
Tal grau apresenta energia branca concentrada ou difusa, enquanto o outro se encontra mais ou menos sobrecarregado de negros, de escuros, né? São graus que podem pesar-se entre si. Além disso, os negros se avaliam segundo uma norma branca, fundo branco, e os brancos segundo uma norma negra, fundo, quadro negro, ou bem uns e outros em relação a uma norma intermediária. Então, o que o CLE está indicando é que, se eu tenho um contexto de um fundo branco, né, quem vai ter peso visual, quem vai ser ativo ali, quem vai ser, que vai pesar mais, vai ser os escuros. Se eu tenho um quadro negro, quem vai pesar mais são as luzes, né, são os brancos, né? Ou se eu tiver um fundo cinza, aí eu tenho uma separação entre essas dinâmicas, né? E um e outro podem ter o mesmo peso, né? Se for um cinza médio, tanto a luz quanto os do escuro vão ter mais ou menos o mesmo peso. O branco tem sempre um pouco mais de peso, tá? As luzes têm sempre um pouco mais de peso, porque elas, isso o Swanheim cita lá também, né? Se você botar dois quadrados sobre um fundo cinza, um preto e um branco, o branco vai parecer maior. É uma característica da percepção sensível mesmo da gente, né? Então, as luzes têm sempre um pouco mais de peso, mas o que, grosso modo, o que está indicando aqui é que em cima de um cinza, ambos têm pesos similares, né? A representação gráfica melhor, para a gente lembrar disso, né, é essa representação aqui que eu fiz, colocando quadrados um do lado do outro, né? Se eu tenho um quadrado ali, eu tenho uma linha de contorno, né, eu tenho uma forma, e quanto mais contraste ela tiver com o contexto, ele vai ter mais peso visual, né? Quanto mais tensão de claro escuro entre preto e branco eu tiver, mais peso vai ter a forma. Se eu for escurecendo o quadrado, ele vai gradativamente perdendo o peso visual. Gradativamente essa linha, na realidade, vai perdendo o peso. A linha que define a forma, né? Isso é importante para os pintores que trabalham lineares, que trabalham com áreas, né? Mas quanto mais contraste, mais peso a área tem, a área que no caso é o quadrado, né? E quanto menos contraste, mais ela vai perdendo o peso visual, até que chega nesse último aqui. Botei aqui no cantinho, até estourei completamente a linha, né? Para demonstrar que, na realidade, o claro-escuro está funcionando aí de maneira independente em relação à forma, em relação à área, em relação à linha. Interferência no peso das formas é o que o CLE está indicando, tá? Essa interferência no peso das formas, mas quanto mais contraste, mais peso eu tenho. Mas a gente pode acrescentar esse aspecto aqui, que é muito explorado ali pelo Wolfram, no Conceitos Fundamentais da História da Arte, né? Distinguindo ali o que é uma pintura linear de uma que ele chama pictórica, que é os barrocos, quem trabalha em mancha, né? E que trabalham esse claro-escuro de maneira independente, como a própria gravura do Rembrandt que a gente viu, né? O claro-escuro está funcionando ali independente daqueles limites, então ele escurece completamente, ele retira o peso de uma perna, de um braço, em prol de um ritmo, de um fluxo de claro-escuro que está acontecendo ali, né? E graficamente a gente pode demonstrar isso por aqui, que seriam os dois aspectos, né, entre o linear e o pictórico, né? O linear, o claro-escuro meio que valoriza ou desvaloriza as linhas de contorno da área, da forma, né? O contorno destaca sempre uma região ali, uma área, isso é importante para quem trabalha com linhas, né? Quem valoriza e trabalha nessa direção mais linear. Então, o claro-escuro acaba acontecendo ligado a essa linha, né? O cara monta uma grade linear e depois preenche esse campo visual com valores de claro-escuro que vão destacar, valorizar ou desvalorizar essas linhas. A gente vai ver alguns exemplos, hoje a gente vai se concentrar mais nesse lado de cá, do que nesse aqui, que é o lado do pictórico, dos barrocos, né? Eu posso ter uma composição linear, monte ali um triângulo, por exemplo, mas os meus escuros criam um ritmo ali independente, eles passeiam por cima daquela forma, e as minhas luzes podem criar um outro ritmo. Evidentemente, onde as luzes e as sombras se encontrarem vai ser o lugar de embate maior,
tensão de claro escuro maior, então vai criar um ponto ali, ponto, né? Só para recordar o que a gente estava vendo antes, vai criar um ponto ali de grande peso visual. Esse lado de cá é mais ligado à estética do barroco, e essa aqui é mais ligada ao modo de compor dos pintores lineares, que vão pensar esses ritmos das áreas de claro-escuro e sempre destacando, valorizando ou não as linhas de contorno, a linha do objeto, né? Grosso modo, a gente vai ver isso direitinho mais à frente, né? Porque aqui a gente já tem 3 ritmos separados, tá? Isso é importante, porque os barrocos vão explorar muito isso, tá? São como se fossem vozes de um coral que cantam frases musicais diferentes, né? Mas que criam no todo uma mesma composição, uma mesma música, né? E a gente pode acrescentar, mais à frente a gente vai ver isso, as cores, né? Que podem ter ritmos de azul, vermelho e amarelo, que são independentes do ritmo de claro escuro e da forma. Então, nós temos aqui 3 ritmos, mais o ritmo de cada uma das cores, né? Das primárias, pelo menos, a gente teria 6 ritmos que podem funcionar de maneira independente, se intercalando ali, criando uma estrutura compositiva. Então, grosso modo, assim, em termos de gênese da composição, né, a gente pode indicar que os pintores lineares, eles começam pensando na linha e articulam um jogo de claro-escuro posteriormente, né, e, por fim, raciocinam as dinâmicas cromáticas, né. Os barrocos já vão, como eles estão buscando essa independência, eles já começam, na verdade, a pensar nesses ritmos de claro-escuro, esses ritmos tonais, e a linha, às vezes, surge em consequência desses ritmos, né? Vamos exemplificar aqui, é sempre melhor. Vamos pegar. Eu estava falando aqui da independência desses ritmos, né? Então, vamos pegar a independência dos ritmos. Então, os barrocos pensam essa independência do ritmo, porque a ideia plástica já é ligada ao quadro. Começa, né? A ideia do quadro já começa a ser focada num jogo, numa composição de claro escuro e não numa composição estritamente linear. Às vezes a linha é tão desvalorizada que ela acaba sucumbindo ali em prol de uma ideia plástica ligada à questão das manchas. Então, nesse primeiro momento, a gente está vendo esses dois aspectos, colocando um do lado do outro para ver a diferença entre eles, né? Apesar da gente hoje, pelo menos essa semana, né, eu queria que vocês se concentrassem nesse lado aqui, né, que é aquele primeiro ponto que o Wolfling cita, né, que o Klee cita, aliás, que é a interferência no peso das formas, né, na verdade é a valorização ou desvalorização de uma linha de contorno, e na semana que vem a gente vai mais para esse lado de cá. Um exemplo desse ritmo de áreas, né, desse peso que, de repente, as áreas adquirem, é essa gravura do Dürer. Aqui a gente vê claramente que tem um ritmo, né, uma luz, a luz, a luz, a luz, a luz, vai criando uma batida que tem mais ou menos o mesmo peso visual, né, as luzes são mais ou menos similares, é uma gravura, né, e elas estão linkadas ali com áreas, né? Elas formam pequenas áreas. É claro que não é a figura inteira, é um pedaço de um braço, é uma cabeça, mas tem uma lógica ali para aquela luz que está ali em volta da cabeça do Cristo, né? Em vez de se espalhar, ela tem um recorte, né? A gente pode entender isso aqui como uma forma, né? Então ele articula ali é uma Chilo isso, tá? Ele articula ali um grande cinza médio e vai criando um ritmo de áreas em cima desse contexto de cinza médio. Em termos de escuro, ele tem um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas já é mais ligado ao desenhar, né? A configuração das figuras dele, das formas, né? O ritmo principal é o ritmo das luzes, que, na verdade, ele costura uma coisa assim, né? Vem para cá, sobe para lá, aí daqui a pouco ele quer fazer esse link para cá, né? Então tem uma espécie de um zigue-zague aqui, né? Antes de fazer essa grande curva aqui, né? Em tempo que você juntar forma e cor escura, ele teria um grande zigue-zague que se perpassa ali a estrutura toda da composição. Mas aqui, por exemplo, a gente já percebe que ele está naquele espírito de valorizar ou desvalorizar a forma de acordo com a tensão tonal, né? Esse personagem aqui tem menos peso visual do que esse, porque ele está identificado com o cinza médio do fundo. Esses 3 caras aqui que estão lá atrás também, né?
não tem tanto peso visual quanto o Cristo, sei lá. Ou esse cara aqui, né? A cabeça dele se identifica com o cinza médio ali do fundo, e o tronco ali, as costas dele, tem mais peso visual do que a própria cabeça. Então, há um jogo ali de interferência no peso das formas que é fundamentado nessas tensões de claro-escuro que vão sendo criadas, e no caso dos pintores lineares, eles estão pensando isso a partir de pequenas áreas, de um jogo de áreas, né? E podem ser pequenas ou grandes áreas, a gente vai ver isso em detalhe hoje, mas é um jogo de áreas que vai sendo articulado ali em cima do campo visual. Tem uma composição, não está ali só no sentido de articular uma representação, né? Bom, vamos voltar aqui. Então, a gente viu, grosso modo, a gente vai aprofundar um pouquinho isso hoje, né? Esse lado de cá, que seria o jogo das áreas. E o outro que eu estava citando seria esse jogo mais independente, essa ideia plástica que nasce ali da própria mancha, né? Que é mais ligado aos pintores barrocos. E o outro grande exemplo que se tem sobre isso é essa gravura do Rembrandt, né? É claro que é um exemplo radical que eu puxei, né? Eu cacei lá, né? A maioria das gravuras do Rembrandt tem um jogo de áreas também meio misturados, mas ele exemplifica radicalmente os princípios de uma estética mais da mancha mesmo. Então ele não destaca a forma, ele identifica, por exemplo, essa linha aqui é detonada, ele funde ela com a luz do fundo, então ela não tem grande peso visual. A própria barba ali tem aqueles chapiscos ali que vão se abrindo, ele detonou esse lado todo do tronco, não precisa desenhar aquilo, está lá, mesmo sem uma manchinha aqui embaixo, uma leve linhazinha ali no meio, já montam ali a estrutura daquele lado. Do lado escuro também ele funde, tá? Ele tem a sombra aqui principal, ele vai e destrói ali a coisa. Ora, aqui no cabelo também é meio chapiscado, linha contorno mesmo da forma a gente tem um pouco aqui, nesse lado, e aqui nessa divisão entre a sombra e a luz que a luz que bate ali em cima do braço dele, né? Tem uma tensão mais definida, né? Quanto mais tensão de claro escuro eu tenho uma mancha ali que de repente cria um contraste, né? Cria um degrau ali, um gatilho para um tom que está do lado, em vez de criar uma passagem, ele cria um contraste maior, eu vou ter ali uma definição de uma linha, né? A linha surge, na realidade, desse jogo das manchas. Então o cara já começa a pensar nesse jogo das manchas. E o Rembrandt encontrou aqui no meio, tá na cara aqui, que ele está buscando trabalhar esse grande triângulo, que é a ideia plástica ali da gravura, né? Esse olho todo é detonado, ele não liga para ele está pensando essa ideia daqui de montar, aproveitar aquela estruturazinha ali, que tem um pequeno triângulo ali no nariz, né? No nariz e naquela luz que se liga ali ao lado luminoso do rosto, né? Acaba criando um pequeno triângulo ali, ele aproveita a boca para marcar essa horizontal, achou a horizontal lá do outro lado, aí ele marcou a base, esse lado aqui do triângulo, então ele vai sugerir implicitamente, ocultamente ali, tem uma forma ali que tem uma ação compositiva que é quase geométrica, uma forma geométrica simples, né? E aí acaba que o Caravaggio também trabalhava muito assim, tá? Que o Caravaggio é um caso mais maneirista, mais específico, mas o fato é que ao desvalorizar os contornos, né, que você vê que o contorno mesmo mais limpo está só aqui, né, ele acaba valorizando essas variações entre as áreas de sombra da figura e as áreas de luz, ou seja, essa linha interna aqui, que está dentro da forma, mais do que no contorno dela, no limite, né? Mais do que na tensão entre forma e fundo, esses planos internos que desenham a estrutura interna é, é, da figura acabam tendo mais peso visual do que o próprio contorno. Então, porra, de repente, aqui eu não tenho uma linha limpa, eu tenho uma ligeira passagem ali, mas essa tensão entre preto e luz tem mais importância do que aquela forma da cabeça, por exemplo, ou essa mesma barba, ou aquele mesmo cabelo ali, né? Aqui não é uma linha limpa, assim, é uma linha que quer se misturar com o fundo. Então, acaba destacando mais esses volumes internos, ou seja, os planos, a modulação interna acaba tendo mais importância compositiva do que o próprio limite, do que o próprio desenho da forma.
que é esse espírito daqui, né? A mancha, de repente, passeia ali por cima da forma, mas está lá, criando uma outra composição, e é na junção das duas que a coisa vai funcionar. A gente vai voltar na semana que vem em cima disso, buscando essa independência ali, mas eu queria me concentrar hoje nesse aspecto mais da grade linear mesmo, tá? Então, a gente viu ali a gravura do Diller, né, que representa isso. Botei duas gravuras, né, onde isso aparece de maneira mais explícita. O próprio Diller, a maioria das gravuras dele, ele não faz não é tão explícito, né, esse ritmo criado e tal, mas, em essência, o que está acontecendo aqui é isso, né? Eu tenho representação gráfica sempre é boa porque a gente memoriza com mais clareza, né? E são essas representações gráficas que eu vou botar lá no mapa mental para vocês lembrarem da questão em si, né, do princípio que está por baixo ali, o fundamento da coisa, né? Então, o que a gente viu lá na gravura do dia, em essência, é isso. Tem um branco, esse branco, por mais manchinha que seja, ele tem um limite ali, ele cria um contorno, tá? É um jogo de áreas. Aqui, no caso, são pequenas áreas que vão se relacionando entre si, ali criando um ritmo sobre a estrutura da composição. Evidentemente, eu posso, sob um cinza médio, né, eu posso criar um ritmo de luz para um lado e de escuros para o outro, e onde eles se encontrarem, nesse cantinho daqui, por exemplo, ele vai ter mais peso visual, é aquela borda ali, né, esse fragmento de linha, a linha mais pesada da composição, porque, porque tem mais peso visual, porque tem mais contraste, né? Esse embate entre o preto e o branco seria um local de mais peso. Cria um ponto de estabilidade, né? Eu crio um ponto de estabilidade. Os próprios, os clássicos e os barrocos vão trabalhar um pouco assim, achando esses pontos de tensão de claro escuro. De repente o cara bota um só, mas daqui a pouco ele bota um pretinho ali, bota dois, bota três, bota quatro. Às vezes são três, quatro, cinco pontos de tensão de claro escuro que criam uma dinâmica ali, uma composição dentro da estrutura. Os barrocos tendem a priorizar um ponto, um grande ponto de tensão de claro escuro exclusivo, né, para chamar atenção mesmo para aquela região, e o resto funcionar na mancha. Mas aqui eu ainda estou pensando em pequenos módulos, né, num ritmo assim de fragmentos que podem ser, porque quem trabalha em áreas, né, pode pensar assim, em pequenos módulos, ou, ou pensar em grandes áreas, né? Como nesse caso aqui, eu posso ir juntando ali as áreas, né, de branco, por exemplo, vou juntando, vou fundindo uma com a outra, acaba criando uma grande área de claro escuro que tem um embate com outras grandes áreas de preto, né? E que é algo que a gente vai ver que o Goya faz nas gravuras dele. Então ele vai achar, estabelecer esse jogo. Não precisa ser pequenas áreas, podem ser grandes áreas, duas ou três grandes áreas de luz ali, áreas um pouco maiores, né, que não criam um ritmo, mas eles acabam criando uma espécie de uma dinâmica ali mais íntegra, né, dentro da composição. Beleza? Até aí foi tranquilo? Agora vamos ver na prática, né? Vamos ver esses exemplos na prática, como é que isso funciona. Pois não. Eu acho que esses ritmos diagonais eles têm mais força que ritmos verticais e horizontais? Nesse caso, sim, né? Eu tenho uma diagonal de luz e uma diagonal de preto, porque o claro escuro não tem nada a ver com o ritmo do claro escuro, não tem nada a ver com o ritmo da linha. Horizontal e vertical, se for dado pelas linhas, né? Eu tiver uma forte dinâmica tonal, como nesse exemplo aqui, aquele, aquela composição das linhas começa a não ter grande relevância. Não sei se era isso que você tinha perguntado. Pois sim, valeu, professor. Meus exemplos que são sempre mais ricos. Eu vou pegar sempre, a gente viu também isso um pouco mais atrás, né, que as obras de arte são matrizes de ideias, né? Então a gente vai pensar os mesmos quadros, diversas ideias em cima dos mesmos quadros, que a gente está vendo os componentes, né, dos elementos da composição, como eles funcionam, seus princípios fundamentais. Então eu vou buscar fazer uma releitura para mostrar que tem essas pinturas, né, que são
grandes obras de arte, justamente porque elas se abrem ali a uma multiplicidade de leituras, e a gente já viu os aspectos lineares dessa composição, então já facilita, né, porque a gente já passou por isso. Agora vamos nos concentrar aqui no aspecto tonal mesmo. O que que o Botticelli, que é um pintor linear, faz em termos de claro-escuro, tentando ali linkar com esses conceitos que a gente está elaborando, que é a interferência no peso das formas, né? Valorizações ou desvalorizações que valorizam ou desvalorizam as linhas de contorno, e que criam um ritmo ali, um ritmo de áreas dentro da composição. Vamos jogar aqui para o preto e branco, que fica melhor, né? A gente está pensando com a escuro, então vamos tirar a cor para facilitar e visualizar melhor a ideia, né? A gente já tinha visto a Vênus, né? O nascimento da Vênus aqui, né? Tem essa grande dinâmica em curva aqui que projeta tudo para os braços da Hora, que é a deusa da primavera, né? E que o Zéfiro sopra ali, criando uma grande força de campo, que a gente pensou isso em termos de linha, né? Essas formas aqui tem esse movimento e tal. Esse escuro aqui que faz isso, aí já começamos, é o escuro que faz isso. Aqui eu tenho um contexto que em si é todo mais claro, é tudo mais luminoso. Essa é uma têmpera, né? Sobre fundo claro, sobre fundo branco. Então, é um contexto mais luminoso, onde os escuros é que vão criar a principal ação compositiva. Então, tudo que for mais escuro vai ter grande destaque, e ele vai fazer isso, né? Essa forma, essa de cá, ele está valorizando, por exemplo, em relação a esses pés, né? Que ele identifica o tom, né? Já não tem tanto contraste aqui nessa região quanto tem ali naquelas formas. Então, ele destacou essas formas que ajudam a fazer esse movimento que vai para cima da estrutura da Vênus. Então tem um jogo de linhas e formas, e claro-escuro, né? Tem um jogo de linhas e o claro-escuro valoriza determinadas linhas em detrimento de outras. Então ele vai destacando esses ritmos. E uma que também nesse lado aqui do Zéfiro, né, nesse lado aqui do Zéfiro, que também é interessante, é que aqui eu tenho o movimento do braço dele, né? Aí o que, que ele faz? Ele tem uma área clara aqui, né, nesse planejamento aqui que passa por cima ali do braço do Zéfiro. Eu tenho uma área clara também que a ação compositiva é determinada pelos escuros, são os escuros que criam esses ritmos aqui. Aí, daqui a pouco, ali naquela área de escuro do pano, né, ele faz o inverso, né? Eu tenho uma área escura, em cima do qual as luzes é que vão desenhar, vão criar o ritmo. E isso mantém essa integridade ali da dinâmica do braço, né? Cria ali, tem ligeiras passagens. Quer dizer, é o tal negócio, né? Torres lineares não é igual o Diller lá, que radicaliza um princípio. Aqui, por exemplo, eu tenho mancha, né? Desse escuro aqui, ele vai clareando, mas é a única área, assim, onde o claro-escuro flui no espírito mais barroco da mancha, né? Porque no resto tudo tá sendo limitado, né? Está sendo determinado por um limite da linha, né? São áreas, a noção de áreas é importante. Até ali no céu tem uma ligeira desenho ali que seria uma ligeira, um peso, uma linha ali que quase desaparece porque ela tem uma variação tonal pequena, mas eu tenho uma linha ali, eu tenho uma linha aqui. Então, a gente, nos pintores lineares, vamos trabalhar muito pensando nesse jogo de pesos das linhas. Por exemplo, outro exemplo, eu tenho essa forma daqui que é importante para empurrar esses pés para cá, né, para fazer esse movimento para lá, né, são criando forças de campo. Então ele deu destaque aqui, mas quando chegou aqui ele não deu destaque aqui embaixo, ele identifica, eu tenho a linha ali, ó, eu tenho um desenho ali. Só que, como aqui é preto e aqui é um cinza bem escuro, essa linha aqui não tem quase peso visual. Esse lado inteiro aqui da hora também não, né? Ora, é sempre bom a gente começar a pensar no claro-escuro, raciocinando assim, onde é o lugar de mais peso de claro-escuro na composição? Onde o preto e o branco se encontram, criando um maior embate? É aqui, né? Aqui eu tenho uma área de mais luz na composição sobre esse tom. O escuro está lá também, né? A gente vai ver aí na sequência. Mas aqui eu tenho a área de mais peso visual porque eu tenho mais contraste, né? Eu tenho mais contraste. A luz a principal luz, a maior luz, né?
a que está mais perto do branco, se encontra com os pretos dele nessa região. Então ele tem um grande destaque justamente naquela área ali que os pintores têm mania de fazer uma curva ali, que é a diagonal descendente, né? Ele bota uma tensão de claro-escuro, ou seja, cria um ponto de estabilidade, é um ponto de tensão tonal que para o olhar, que chama atenção para cá e não deixa também o olhar escorregar para fora. Esse movimento aqui, né, que seria, que faz isso aqui, né, essa grande triangulação que está ali por baixo a estrutura principal ali que está por baixo da composição, mas quando ele chega aqui ele sente a necessidade de botar uma forte tensão tonal para justamente parar esse movimento para cá, né? E reter, aqui a gente viu, né, na estrutura da linha que esse lado aqui é todo de contenção, de segurar essa forte força de campo que empurra a Vênus para o lado direito da composição, né? As linhas ali dos troncos e tal, né? Ora, as linhas dos troncos, olha que interessante, aqui elas são desvalorizadas, ali elas aparecem novamente como escuro sobre o céu claro e aqui como claro sobre esse chão mais escuro. E aqui no meio é um grande cinza médio, por isso que a gente sente aquela tendência desse contexto aqui do canto direito, né? Fluir para dentro da hora, naquela direção e esbarrar com aquele braço ali, lembra que eu comentei isso quando a gente pensou nas linhas, né? Que não é só o ritmo das verticais que segura essa força, né? E sim também esse braço aqui ajuda também a conter, né? Ele faz um desenho assim, né? Que acolhe aquele movimento, né? Mas, em termos de claro escuro, o cabelo, a gente está nesse fluxo ali que vai na direção daquela grande triangulação pensada inicialmente, né? Então, o desenho dessa personagem é todo destacado desse lado, e aqui ele quer meio que se fundir, porque ele quer perder o peso visual, com exceção dos pés, né? Que é estranhamente aqui, né? O contorno é todo desenhadinho, né? Bem sacado, né? Bem marcado, né? Porque cria uma tensão tonal forte também, e ele é todo claro, ele não se funde com o chão, ele está meio voando, né? Isso é bastante interessante, você ver o próprio pé da Vênus, se tem uma ligação ali com a concha, que essa personagem aqui não tem, essa personagem é mais alada também, né? É mais etérea, né? E, sobretudo, a gente pode destacar é o fato aqui eu tenho já chamado a atenção disso, dessa linha daqui tem peso, né, porque tem contraste de claro escuro, e o do outro lado menos, e aqui menos ainda, né? Aqui é mais, nessa aqui de baixo, é mais um jogo de cor, né? Uma divisão cromática do que tonal, né? Isso ajuda, na realidade, a deixar essa força, que é o sopro do Zéfiro, é o deus do vento, né? É o vento que empurra a Vênus para a borda, né? Então, isso ajuda a esse vento entrar por dentro do corpo da Vênus e encontrar essa grande dinâmica ali, que é o tema principal, que dá grande beleza ali e dinâmica àquela pose, né? Então, o tempo todo ele está valorizando um ritmo, um jogo muito bem cuidado em relação ao peso da linha, né? Que linha que me interessa? É essa aqui, então eu boto mais contraste. Essa aqui vai segurar muito desse lado de cá o movimento, eu prefiro jogar para dentro e aproveitar esse ritmo aqui dentro, então eu desvalorizo essa linha, vou valorizar ela só com uma tensão de cor, mas não vai ter grande peso visual, né? Ele vai brincando, essa linha aqui não me interessa muito, eu prefiro destacar essa lá de cima. Repara aqui também uma coisa que é interessante, isso aqui tem mais peso visual do que o próprio desenho da Vênus, tá? O desenho da Vênus tem um valor intrínseco e semântico, né? Porque é o corpo da mulher, né? Então é muito raro as pessoas atentarem, né? O olhar, reparar na força de forma que isso tem, né? Em termos de forma, tem mais peso visual do que isso, inclusive, alimenta a Vênus com uma certa leveza, porque o que está em torno tem mais peso. Diga lá, Eduardo. Oi, professor, está me ouvindo? Estou. É justamente isso que eu ia perguntar. Esse peso visual, assim, como na gravura, está mais central, ele não devia ser melhor trabalhado na figura principal,
porque ficou meio nas bordas, É, não foi o central. entendi. Não, você tem razão, mas é o tal negócio, né? Não tem regra, não tem regra em pintura, né? Tem a compreensão das questões que você está trabalhando, né? E a criatividade que você lida com elas, né? Ora, a Vênus é o tema principal. Ela tem um peso nela mesma, que é semântico, né? Vamos voltar lá para a cor, porque a cor também interfere um pouco nisso, né? Também dá mais destaque aí a Vênus, né? Em termos de cromáticos, a gente tem ela é quente sobre esse contexto todo mais frio. E aqui tem laranja e azul, né? Que também dão um grande destaque a esse cabelo aqui, é um destaque mais cromático do que tonal. Mas então a Vênus já tem um peso. Para que você vai repetir o que já está dito, né? O que está dito é que a Vênus é o componente principal. O olhar já vai para ela, é meio natural. Ele, pelo contrário, ele deve ter sentido necessidade mesmo de encontrar outras questões, outros elementos, né, que tenham aqui um peso mais abstrato, né, que ele até se liga ali com aquele braço, né? Ele volta aqui para dentro e acha uma espécie de um X aqui no meio, que volta para cá, né? Tem uma confusão aqui que cria um pontinho aqui no meio também, né? Então, ele sente a necessidade de destacar outros componentes para reequilibrar ali o jogo, porque a Vênus já tem um peso natural, né? Isso não tem muito certo e errado, não. Por que ele destacou lá em cima e essas pernas todas acabaram perdendo peso, né? Sendo articuladas quase desaparecendo ali em termos de claro-escuro, elas aparecem mais em termos de cor também, tal como esse lado aqui da Vênus, né? Então, são ações, escolhas que o pintor vai fazendo, que são escolhas abstratas e que interferem e ligadas ali a um pensamento de composição, que vai criando um todo, uma hierarquia. Ora, é quase redundante destacar plasticamente o que já tem um peso visual efetivo em termos semânticos, em termos de assunto, em termos do tema semântico da imagem, né? Em termos de representação simbólica, né? É como se o quadro estivesse meio que repetindo a mesma ideia, né? Então ele sente necessidade de não fazer isso. Por exemplo, esses pés aqui têm um forte peso visual também, mais do que a cabeça, né? Pô, a cabeça já tem um peso natural, né? Já é um elemento que tem um peso semântico, a cabeças e mãos já tem. Quer dizer, mãos e pés vão ter um pouco menos do que cabeça, que tem uma expressão, que tem uma série de implicações ali semânticas. Então, ele destaca mais a estrutura de um pé, por exemplo, né? São escolhas que intuitivamente o pintor vai articulando quando ele está montando a sua composição. Não sei se ficou claro isso. Não, é porque é importante de frisar que não tem certo e errado, não. Não tem. Aí é a criação de cada um, né? É a criatividade de cada um em relação aos componentes que você está trabalhando. Ah, eu quero repetir o meu tema principal, quero que a minha ideia plástica toda corrobore ali com uma hierarquia onde o tema principal é o que vai ter mais peso semântico e plástico. Beleza, mas você tem que ter clareza de que você está fazendo esse tipo de escolha, né? Bom, então vamos voltar aqui no claro escuro. Ora, a gente viu aqui que. Mas a gente pode pensar em assim, áreas? Pode, eu tenho escuro aqui, escuro ali, daqui a pouco ele vira um cinzamento, mas aquela copa inteira é escura, e eu tenho escuro aqui, que são os elementos que vão sobre um contexto mais luminoso, quem vai falar mais alto são os escuros. Então ele vai criar ritmos, né? Tem essa área toda de baixo, né? Essa região toda daqui é escura, aquela região lá em cima é mais escura, e aqui é mais escuro. E na Vênus é aqui na cabeça, né? Na cabeça dela, por exemplo, ele plasticamente ele destacou mais do que esse jogo dos pés, porque aqui ele está interessado, na realidade, em fazer isso aqui, né? Em espalhar esse ritmo, desce aqui, acha esse ponto ali, que meio que se espalha para os arredores, né? Criando aquele contrarritmo à triangulação inicial, isso a gente tinha visto lá no estudo das linhas, né? Que tem uma inversão aqui, que ele usa essa concha ali como componente para fazer esse movimento inverso ali, né?
Então, mas ele não deu um grande destaque tonal a isso, né? Por exemplo, aqui, olha que interessante, aqui ele tem um pretinho que entra para cá, achou o pezinho daqui, tem um escuro ali, um escuro lá, ele quer, ops, subir lá para cima. Esse lado de cá da concha é mais identificado com os cinzas médios. Eu tenho um cinza médio aqui no meio, quem desenha sobre ele são os escuros, tá? Já esse lado aqui da concha, o cinza médio está funcionando como tons mais escuros, porque quem predomina são as luzes, né? Então, essas luzes do lado de cá da concha se ligam com a estrutura toda daquela grande composição que a gente tinha visto ser o tema principal do corpo da Vênus, né? Quando a gente chega a esse balanço ali, está ligado a essa luz que é meio que se espalhar ali e voltar ali para cima do Zéfiro, o Zéfiro sopra lá para dentro, né? Criando um grande fluxo ali ininterrupto de movimentos, né? Mas a gente começa a perceber isso na medida que a gente percebe que a cabeça tem mais contraste, então ela tem mais estabilidade ali, ela não tem essa relação com o que está no entorno, porque quanto mais eu aproximo, mais relações eu crio, né? Quanto mais eu aproximo os claroscuros, mais essa tendência de virar mancha, porque o claroscuro a rigor funciona de maneira independente das linhas, né? Então, quanto menos contraste eu tiver, ou seja, menos linhas eu tiver, mais esse claroscuro pode fluir e se ligar ao que está no entorno, né? Isso é que vão criando as ações compositivas, mesmo em um pintor linear como Botticelli. Aliás, por sinal, essa hierarquia que ele faz, né? Não tem nada aí ao acaso. Por exemplo, aqui, eu acho que eu tinha comentado esse cantinho aqui do Zéfiro, né? Se eu aproximar aqui, eu não vou conseguir usar mas com a mãozinha dá para ver, né? Eu não vou conseguir usar a caneta aqui, mas vai com a mãozinha mesmo. Quando a gente chega aqui nesse canto, eu tenho um escuro que faz um desenho, é uma área, né? Para que ele bota esse escuro aqui? Eu poderia não botar, não precisa ter aquele pano lá aparecendo com tanto peso visual. Olha, ele bota um escuro, é uma forma parecida com essa de cá, né? E destaca essa área aqui do corpo como luz, porque ali é mais escuro, então isso vira luz, mas essa é a área de sombra da figura. Então ele manteve o corpo do Zéfiro inteiro como uma área luminosa, né? Isso, aqui eu tenho mais contraste, mais peso visual, né, do que ali, né? Essa linha aqui tem mais, essa de cá da direita, que tem mais contraste, tem mais peso do que aquela. Mas ainda assim, esse conjunto inteiro passa a ser uma forma luminosa em cima de um contexto mais escuro. Então, é uma brincadeira, um jogo. Por exemplo, aqui, quando ele vem, né, com a asa, ele identificou essa área de cá, esse escuro quer cair aqui para dentro. É claro que ele se junta ali com a forma linear daquele pano, e aí quer descer para cá, né? Então, ele destacou sobre esse contexto mais escuro essa linha aqui que faz esse movimento em cima dos escuros. Mas aqui ele identificou, então esse escuro quer vir bater nesse ombro, e assim como ele quer vir aqui e entrar para dentro da cabeça do Zéfiro. Porque aqui também tem um pouco o contraste, né? Essas luzes que tem aqui só existem ali porque estão em contraste com um tom mais baixo que está ao seu lado, né? É um jogo de hierarquias, né? Então, são os escuros que são ativos aí dentro dessa composição, como a gente viu, porque ele está partindo de um contexto predominantemente mais claro, mais luminoso, né? Os clássicos, em geral, trabalhavam sobre fundo luminoso, né? O branco, o amarelo, branco com um pouquinho de amarelo, né? Ou um pouquinho de ciano, às vezes, mas ela sempre predominava a luz, né? A ação principal é tonal, é de claro-escuro, né? Então, mas é interessante essas coisas, né? Repara, imagina aí essa composição desse pedaço aqui, né? Sem esse escuro aqui, né? Isso tudo ia se misturar com o fundo ali, ia destacar mais esse escuro do outro lado, daqui a pouco ele volta, muito provavelmente ele sentiu necessidade por conta da forma daquela asa lá em cima, que está na borda lá, né? A asa, aqui está cortado no quadro mesmo, né? É cortado mesmo, né? Mas a gente sente aquela coisa da direção compositiva, né? Da linha, né? A gente sente a continuidade por fora da borda do quadro, que ela volta ali para fechar a asa, né? Porque é o escuro, a região toda é escura, então ela quer fazer isso aqui, né?
e se destacar aqui, porque aqui eu tenho contraste ali menos, né? Esse escuro é igual, mas ali eu tenho um tom um pouquinho mais baixo no céu, né? Aqui ele sentiu nesse, pô, essa linha aqui é boa, então eu vou dar uma luzinha ali no céu para destacar essa linha, né? Então ele vai brincando com esse jogo de hierarquia. Essa linha aqui do desenho da mão, de repente, não me interessa tanto quanto aquela, então aqui eu boto um céu um pouquinho mais claro, ali um pouquinho mais escuro. É um jogo de hierarquia que o cara vai escolhendo. A cada etapa, a cada momento, a cada pedaço, né, ele vai criando um jogo, uma hierarquia. A melhor maneira de pensar isso na estrutura da composição é, na hora do desenho lá, do rápido que vocês vão fazer, já vai criando uma hierarquia de linhas. Você faz o desenho linear, mas umas tem mais peso visual, né, tem mais preto, né, são mais escuras, e outras são levinhas, quase não dá para ver, né, aquela linha que está ali, mas não... ali você já sabe que aquela levinha ou vai criar, ou é dentro de uma área de luz, onde ela vai se identificar com a luz que está em volta, ou dentro de uma área de escuridão, como a gente tem aqui, né? Dentro de uma área de escuridão, aquela linha também não tem peso visual. Então, se eu imaginar aí o Botticelli fazendo desse desenho, ele vai dar um peso visual forte aqui, quando chegar ali, ele bota uma linha levinha, né? Isso já indica, na própria grade linear, no esboço que você está fazendo no caderno de desenho, onde vão ser os locais de mais tensão de claro-escuro, porque a linha aparece na medida em que ela cria um contraste forte, né? Então, isso já esse espírito, né, de desenhar dessa maneira, né, já desenhar dessa maneira, criando linhas que têm mais peso e outras não, né, já vai indicando ideias, já vai gerando ideias do que seria interessante desdobrar em termos de claro-escuro na hora de desenvolver a composição, tá? A gente já viu também essa composição, né, esse movimento aqui, né, desse olho, a força de campo, a questão das linhas, a gente já viu. Agora vamos raciocinar em termos de claro-escuro. Ora, eu tenho tensão entre forma e fundo, né? Onde é que está o maior peso de claro-escuro? Ele botou aqui, ó, que nem tem no desenho, né? A gente viu o desenho lá, né? Essa linha aqui não está lá, né? Essa linha não tem no desenho. Então ele achou uma outra aqui que dá apoio à estrutura da mão, né? Que a gente viu que no desenho também não tem peso visual, né? Então ele deu uma alterada. Vamos pensar o desenho primeiro. Ora, eu tenho um escuro aqui, ele voltou para cá e voltou para cá. Então ele destacou essa parte aqui da mão, né? E esse escuro vai para dentro da estrutura da forma, criando aquela dinâmica em S's que a gente tinha visto, né? Corroborando ali com aquela dinâmica em S's, que seria essa de cá, né? A gente tinha visto quando estudamos a linha, né? Ora, na pintura, essa área daqui está ali identificada com fundo. O escuro está dentro da estrutura. Na pintura, não, né? Na pintura, ele criou uma tensão aqui. A figura é mais escura e o fundo é mais claro. E esse escuro desce aqui, criando esse grande bloco. Ele até voltou aqui, isso também não tem no desenho, tá? Achou aqui um triângulo aqui embaixo, né? Então, para criar essa tensão de forma e fundo. E aqui ele inverteu, né? Aqui ele botou a luz, né? No planejamento, que destaca essa forma em C aqui, em curva, até botou um escurinho aqui, tá vendo? Para valorizar aquela linha, valorizar essa tensão da forma ser luz e o fundo ser um pouquinho mais escuro, que é o que acontece lá em cima. Então tem um C aqui e um C aqui, né? Só nessa brincadeira ele já criou um ritmo aqui, 1, 2, né? Criou uma hierarquia. Agora, qual é a tensão principal? Está ali. Mas o que as luzes fazem? Eu tenho luz, luz, luz. Não é uma área contornadinha, né? Não é uma área desenhadinha como na gravura do Dürer. Mas se a gente pensar, o que a luz está fazendo? Principalmente 1, 2, 3, né? Aí, na sequência, um pouco luminosa também, mas um pouco mais abaixo. Eu tenho essa forma, aquelas luzes ali do céu e aquela lá em cima, né? Eu tenho uma composição ali. Ora, aquela luz que está ali, ela se espalha, essa aqui também, mas eu posso raciocinar esses pontos, o que meu ritmo das luzes está fazendo e o que meu ritmo dos escuros está montando. Porque eu tenho um contexto aqui onde predomina, na realidade, esse cinza médio, né? Então, eu tenho duas ações aí acontecendo, uma mais dos escuros e outra mais das luzes, né? Predomina no todo da composição, é claro que ele começa pelo fundo claro, mas predomina no todo da composição um tom geral de cinza médio, que é onde acontece a cor, né?
é onde se localiza as cores. As cores estão numa faixa intermediária de claro escuro, né? Então ele vai criar essa hierarquia, criou um ritmo de luzes para um lado, essa luz faz para cá, essa aqui mais se apoia ali, se relaciona ali com aquelas, essa relação também da mão com essa luz de cá, né? Essa luz aqui bate aqui, né? Ali também a luz, por quê? Porque eu tenho esses escuros ali, né? Na verdade, isso aqui está o tom, né, da mão ali está num cinza médio próximo daqui, mas como ele botou esses escurinhos aqui em volta, ela ganha luminosidade. Então, criou-se ali também uma hierarquia. Mas vamos pensar no todo, né? Eu tenho um todo de cinza médio, as minhas luzes a gente mais ou menos viu, e o que meu escuro está fazendo? Ele está meio que acompanhando, ele destacou aquele pedaço da mão, destacou, né? Agora, aqui não, né? Aqui ele mandou para o espaço essa linha e trouxe ela aqui para dentro, na divisão entre a área de luz do braço e a área de sombra, né? Então ele criou uma faixa daqui, né? Que tem uma continuidade maior com a estrutura da mão. Mas ali ele criou um triângulozinho aqui que dialoga, né? Na verdade deve ter sido ao contrário, né? Deve ter achado essa forma daqui e aí sentiu necessidade de botar aquela lá embaixo num segundo momento, né? Repara, ora, aqui a forma é escura e o fundo é mais claro, e do outro lado também, mas ali ele bota uma árvorezinha, por exemplo, que apoia um pouco esse escuro. Aqui também é escuro, a forma é escura e o fundo é mais claro. Mas aí ele vai e bota, que ele quer fazer, quer criar um pouquinho mais de ligação, né? Aquela própria sombrinha ali, ele valorizou de certa maneira, ela está visível ali, ele poderia ter feito algo assim, né? De repente, aquilo ali tem mais peso visual do que essa linha de cá, né? Então ele achou ali porque quer dialogar com aquela árvorezinha, quer montar um pouquinho mais de continuidade entre a forma e o fundo, né? Mas no esquema tradicional é típico dos clássicos, né? É o que acontece aqui na cabeça, né? Eu tenho um cinza médio lá no fundo, a área de sombra é mais escura do que o fundo e a área de luz é mais clara do que o fundo, o que já joga a figura em 3 dimensões, né? Que dá espacialidade à figura. Se ele fizesse o tempo todo isso aqui, né? Que acontece aqui no meio, né? Aqui no meio a figura, a forma, né, da figura, esse conjunto inteiro, é todo mais escuro do que o fundo, né? Ali na cabeça, não. Eu tenho um lado que é mais escuro e o outro que é mais claro, né? E aqui embaixo também, eu tenho uma área que é mais clara e uma área que é mais escura. Isso dá uma dinâmica ali, dá uma espacialidade à figura que tem tudo a ver com esse movimento, né? Essa torção que a figura tem, né? É isso que ele está buscando e isso apoiado muito nessa malícia ali no uso do claro escuro, que não está ali só como um objeto de representação, tá? Como o Rafael está muito ligado a isso, eu queria só chamar a atenção aqui na hora que vocês forem desenhar, pense isso aqui como forma, tá? Vai ter uma forma ali que é ligeiramente mais clara, daqui a pouco vai ter um outro triângulo aqui, daqui a pouco ali é um buraco, ali é mais no objeto mesmo, uma forma mais arredondada, mas tentem ver essas áreas de claro escuro como formas, que é bom para estudar. Esse é o Caravaggio, né? Deixa eu ver se eu botei algum Caravaggio aqui. Não, pior que não. Quem é bom para ver isso? Não, eu vou puxar, você ter que sair, eu já estou atrasado, não vai dar. Mas o Caravaggio é que ele vai essas áreas internas ali da estrutura da figura, ele faz uns desenhos mais marcantes, né? Então, de repente, ele tem uma mão assim, daqui a pouco ele vai achar uma forma definida ali, criando um contraste mais radical, onde essa linha que separa a área de luz da área de sombra tem mais peso visual do que a própria linha de contorno de uma mão ou de um braço, né? São áreas mais isoladas mesmo, mais destacadas, né? Então, mas, aliás, eu vou dar um intervalozinho, eu até vou puxar então no intervalo. Eu vou ter que dar um intervalozinho, porque senão ninguém aguenta, né?